do terceiro evangelho sinótico. Terceiro evangelho sinótico. Eita, irmão, agora pegou. Quem é que vai dizer aí? Terceiro evangelho sinótico. Irmãos, eu não estou me mostrando mesmo. Você pode lá empurrar essa amostra. Mas isso é bom para os irmãos aprenderem. Os evangelhos sinóticos são o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Então o terceiro evangelho sinótico vai ser o evangelho de Lucas. Então eu falei assim, não, para quem não vem mostrar, né? O evangelho sinótico só quer ser teólogo. Não, irmãos, mas é bom que fique esse ensinamento para os irmãos, para a igreja. Quem sabe aí vocês estão em algum lugar ouvindo alguma mensagem e algum pastor, algum pregador esteja falando sobre isso, você vai saber ou ler em algum lugar. É o evangelho sinótico justamente pela singularidade, pela semelhança que esses três evangelhos eles carregam, falando ali a respeito da vida de Cristo. Então o evangelho de Lucas, tirando um pouco da brincadeira, o evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, Evangelho de Lucas 24, capítulo 13 em diante. Versículo 13 em diante. 24, 13. Pronto, vou falar mais capítulo, versículo, que eu estou me enrolando todo. Evangelho de Lucas 24, 13. Nós vamos ler esse texto, irmãos, até o 35. E eu vou ler o 13, os irmãos o 14 e o 15, assim sucessivamente até o versículo 35. Amém? Queria convidar os irmãos a ficar de pé, já ficaram quase bem sentados. Vamos ficar de pé. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares a partir do 13. Amém? Vamos começar a leitura. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Versículo 14. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se e começou a caminhar com eles. E ele, Jesus, lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. 18. Versículo 19. Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus o Nazareno? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu isso, versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles.
levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Então os contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te adoramos, te rendemos graças nesta noite. Oh Deus querido, por tua palavra, por tudo que já foi feito neste lugar. E é bem verdade, Deus, que a tua palavra por si só, se já saíssemos daqui, eu tenho certeza que para alguns corações, somente com a leitura o Senhor já falou. Porque a tua palavra, meu Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é viva, ela permanece para sempre. Deus, e mais eu quero te pedir nesta hora, Pai, tenha misericórdia de mim, usa-me como um instrumento em tuas mãos, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Queridos irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, até esse versículo de número 36, já foi isso que nós lemos, 35, narra a história de dois discípulos de Jesus. Aí é discípulos mesmo, não é apóstolos, porque Jesus escolheu os seus 12 apóstolos, mas tinha fora os 12 apóstolos os discípulos, aqueles que seguiam a Jesus, aqueles que acompanhavam a Jesus, aqueles que estavam caminhando com Cristo no tempo, o percurso em que Cristo estava sobre a terra. Por exemplo, seus irmãos Tiago, Judas, era um dos discípulos de Cristo, os irmãos do sangue de Cristo. E esses dois discípulos não eram os 11 apóstolos, certo? Eram os dois discípulos. E nasce um texto que o texto bem conhecido, que eles estavam caminhando e Jesus se aproxima. E eles estavam ali tristes, cabisbaixos, preocupados, porque essa história é narrada logo após a crucificação de Cristo, após o sepultamento de Cristo e também após a ressurreição de Cristo, segundo a sequência que nós temos na Bíblia e segundo até os fatos que eles relatam, que eles vão falar lá na frente, que não, de fato, realmente, as mulheres falaram para nós que foram lá no túmulo e Jesus não estava. E aí, queridos, eu queria nesta noite tratar algumas coisas com os irmãos, que Deus tocou no meu coração e que com certeza nós precisamos ouvir da parte do Senhor nesta noite. E eu queria que, se você pudesse deixar sua Bíblia aberta, pode deixar. Hoje nós vamos fazer uma pregação que os irmãos vão estar acompanhando, nós vamos estar citando alguns versículos. Se os irmãos quiserem ficar com a Bíblia aberta, os irmãos fiquem para acompanhar o texto. Nós vamos começar, queridos, aqui pelo versículo 14. Ou antes de começar, talvez com o tema, ou com o título dessa mensagem, desse texto, que Cristo vai falar com você, dizendo assim: viva o novo com Cristo. Abra os olhos para ver o que Cristo tem para você. Viva o novo com Cristo. Abra os olhos para você ver o que Cristo tem para você. Versículo 14, queridos, fala dos discípulos. Diz assim: no caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Aqueles discípulos, eles estavam caminhando, voltando para o povo, para a comunidade chamada Emaús. Emaús era um povoado, uma cidade, um local que se distanciava a exatamente 11 quilômetros de Jerusalém. Isso nos dá a entender que aqueles discípulos talvez eles não fossem de Jerusalém, mas eles estivessem ali voltando, retornando para casa. Eles estavam voltando para casa, depois de tudo que aconteceu. E na caminhada, retornando, acredito eu, para casa, eles estavam, a Bíblia diz, conversando, falando, discutindo a respeito de tudo que tinha acontecido. E o que tinha acontecido, queridos? O que tinha acontecido? Que Cristo tinha sido crucificado e que Cristo tinha sido sepultado. E era isso que eles estavam conversando. Eles estavam falando das coisas que tinham acontecido, focados naquilo que tinha passado. Entende bem? Eles estavam focados naquilo que já tinha se passado. O foco deles, o objetivo daquela conversa era somente sobre tudo aquilo que tinha passado. Eles não estavam falando nem do presente e nem muito menos do futuro. A conversa deles não era essa, mas a conversa deles era passado. Um olhava para o outro olhava para um e dizia: mas rapaz, Jesus aconteceu isso. Foi mesmo, todo sofrimento, todo o que ele passou. Rapaz, toda chicotada, rapaz, que sofrimento Jesus passou, de tanta luta, de tanta angústia que fizeram com o nosso mestre. Eles estavam somente
focados no seu passado. E conosco, queridos, não é diferente. Aplicando para nós, esse versículo 14. Assim como aqueles discípulos estavam tão focados naquilo que tinha acontecido, porque eu deixei claro, eles estavam falando daquilo que tinha acontecido. Às vezes nós estamos tão focados, nós estamos tão apegados, nós estamos tão grudados, tão fixados, tão alienados ao passado, que a nossa conversa só é do passado. Às vezes a gente senta para conversar com os crentes e deve falar do presente, deve falar do futuro, que vai morar na glória, ele só fala do passado. Meu Deus, aleluia. Passa o livro todo falando do passado. E acontece alguma coisa com ele e ele lembra logo do passado. Mas Cristo está dizendo para você nesta noite o que ele disse através do profeta Isaías: não vos lembreis das coisas passadas, nem vos considereis as coisas antigas. Jesus, aleluia. Tem pessoas, queridos, que estão fixadas, focadas no passado, de decepção, de frustração, de dor, no passado de traição. Tem pessoas que, dentro da igreja, Cristo já transformou a vida dela, ela é uma nova criatura, mas a mente dela, o coração dessa pessoa ainda está no que passou. Mas irmã, é porque eu sofri tanto, eu me frustrei tanto, eu me decepcionei tanto, eu me angustiei tanto. Mas irmão, eu fui tão traído, mas eu fui tão caluniado, mas eu fui tão desprezado. Ei, crente, Jesus está dizendo para você: esquece o teu passado, olha para frente. Frustrações, traumas, às vezes em um casamento, às vezes em um relacionamento. E a gente, irmãos, cito alguns exemplos de irmãos, porque na nossa caminhada a gente conhece muitos irmãos, e glória a Deus por Deus nos permitir se aproximar dos irmãos, a confiança que às vezes os irmãos nos dão, e a gente conversa e vê, nota em alguns irmãos essa questão de relacionamento. Frustrei, casamento, não deu certo, o namoro, o relacionamento, agora nunca mais vou ser feliz, agora nunca mais ninguém vai me amar, agora nunca mais vai dar certo. Meu filho, minha filha, vai dar certo, porque a sua vida agora é de Jesus de Nazaré. O que passou, passou. Ah, eu sofri demais. Sofrer, irmão, deixa para lá. Deixa para lá as frustrações, os traumas. Passou. A Bíblia diz que você agora é uma nova criatura e tudo novo se fez. Você agora entregou a sua vida a Jesus. Se você não foi feliz no passado, se lhe frustraram no passado, se você decepcionou no passado, deixe para lá, irmãos, viva o futuro com Cristo. Seu foco agora é outro. Diga para Jesus: Jesus, eu me frustrei, me decepcionaram, eu me entristeci, eu sofri, mas agora, Senhor, eu quero viver de novo. Eles estavam focados. Aconteceu, irmão, deixa para lá. Tem pessoas que estão focadas no passado, não perdoa. Eu perdoo a minha infinita, fez tanto mal a mim que ela perde. Irmão, você recebeu o novo coração de Jesus. Se a pessoa fez ou deixou de fazer, se falou, se bateu, se magoou, entrega nas mãos do Senhor. Viva uma nova vida com Cristo Jesus. Aleluia. E nem muito menos ande por aí de cabeça baixa dizendo que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, porque até agora não deu certo, irmão. Jesus está dizendo para você nesta noite: viva o futuro. Jesus está dizendo para você nesta noite: deixe de focar esse seu passado. Meu Deus. E eu estou doido para sair nesse ponto, mas o Espírito Santo ele fala mais. Deixa, querido. Deixa. Se passou, passou. O teu foco hoje tem que ser Jesus. Glória. Tem que lembrar o que ele disse para ti. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância.
Se lá atrás lhe magoaram, lhe frustraram, lhe decepcionaram, agora, querido, espere em Cristo, entregue o teu caminho ao Senhor e você vai ver o que Cristo vai fazer na sua vida. Mas para isso você precisa largar o passado, porque não tem como andar, caminhar para frente no passado, porque você dá um passo para frente e dá dois para trás. A mulher de Ló ficou olhando na frente, como o negócio ficou ali, se transforma, sabe o que, irmãos? A Bíblia diz, manchado de sal. Esquece o passado de pecado. Passou, irmão, deixa para lá. Os pecados cometidos, se você pediu perdão, Cristo já te perdoou, já está lançado lá no esquecimento, agora você é uma nova criatura. A Bíblia diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquilo que você pegou, que você fez, passou. Agora você é uma nova criatura. Cristo quer, queridos, que nós deixemos de viver o passado e que nós vivamos em novidade de vida. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, você que está aqui essa noite, Cristo te chamou para você viver em novidade de vida. E isso em todos os aspectos: espiritual, emocional, todos os aspectos. Mas para isso você precisa deixar o passado. Peça, mas eu não consigo. Peça que Jesus liberte. Peça que Jesus arranque. Peça que Jesus tire da mente do coração. Porque Ele sabe que isso tem feito você sofrer. Eles estavam focados no passado, nas frustrações, nas decepções, no trauma, nos pecados. E por causa disso eles deixavam de viver o novo com Cristo. E por causa disso eles deixavam de viver em novidade com Cristo. A partir do momento que nosso alvo é o passado ainda, nós perdemos de viver o novo com Cristo. Versículo 15, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor aqui, em Lucas 24 ainda. Diz que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Você imagina, estava caminhando, falando, Jesus chega, caminhando, passando para vocês, pode ficar à vontade. E eles nem perceberam que era Jesus. Por que eles perceberam que era Jesus? Irmãos, eles podem pensar assim, não perceberam que era o propósito de Jesus. Mas eu queria tratar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Eles não perceberam porque eles estavam tão focados no problema. Eles estavam olhando tanto para aquela situação que eles nem perceberam que Jesus estava perto deles. Os irmãos estão entendendo? Eles estavam focados tanto, alienados tanto naquilo que tinha acontecido, naquela situação, naquele problema que estava ali na frente deles, que eles esqueceram de ver Jesus. Eles nem deram a mínima para ver Jesus, só olhando para o problema. E às vezes, querido, é a mesma coisa que acontece conosco. Jesus está bem perto da gente, bem perto de nós. E a gente tão focado nos problemas, nas lutas, que não dá nem a mínima para Jesus. Às vezes, querido, nós diminuímos tanto o poder do nosso Deus. Às vezes limitamos tanto o poder do nosso Deus, olhando para as lutas, para as dificuldades, para as barreiras. Mas Cristo está dizendo para você nesta noite: para de olhar para o teu problema, para de olhar para a tua luta, para de olhar para a tua crise, para de olhar para as circunstâncias, para a dificuldade da vida e começa a olhar para mim. Para de olhar para os traumas, para as tristezas e começa a olhar para mim. Louvado seja Deus. Porque Jesus está bem pertinho de ti. Jesus está bem pertinho de mim. Jesus está bem pertinho de nós. Nós que abandonamos o Senhor, mas o Senhor nunca nos deixa. Nós que desprezamos a presença bendita e santa do Senhor, mas Ele nunca nos deixa. Mas o problema é que Cristo está pedindo a gente e a gente só olha. Às vezes Cristo está dizendo assim, ó, pega aí esse estilinho, pega essa pedra, joga na cabeça do gigante. E o cara está olhando, rapaz, que gigante, que bolinhas grandes.
dias é esse que Jesus pega a pedra, rapaz, pega o estilingue, joga na cabeça. E é mesmo, Jesus, o senhor está certo, mas esse gigante é muito grande. O senhor tem razão, realmente eu tenho que pegar, mas esse gigante é grande. Pega esse estilingue, pega essa pedra e enfrenta o teu gigante, porque Cristo está contigo. Às vezes Cristo está dizendo para ti assim, ó, nessa noite, ou todos os dias, dizendo: pega um cajado aí e toca nas águas, Moisés. É mesmo, esse mar não vai se abrir não, a gente não vai chegar lá não. Pega o cajado abençoado e toca na água. Não vai dar certo não. Ei, irmão, pega o teu cajado e toca na água, porque Cristo está contigo. Glória a Deus. Queridos, pare de olhar para a sua luta, para o seu problema, porque você serve um Deus que é maior do que a sua luta, você serve um Deus que é maior do que o seu problema. Para de focar no seu problema. Você serve um Deus que é tão grande, que o Salmo 104, versículo 32, diz assim: se ele olhar para a terra, ela treme. Se ele tocar nos montes, o manto vai se fumegar, porque o seu Deus é poderoso. Para de orar. Igreja Batista Betel. Tens uma grande obra para realizar. Mas para de olhar para as dificuldades. Para de olhar para os gigantes, para os problemas, porque grande é a obra que tem para fazer neste lugar. Igreja, para de olhar para o problema. Aleluia, esse projeto que essa igreja tem, irmão, se nós pararmos de olhar para o problema, você vai ver o que Jesus vai fazer neste lugar. Aleluia. Aleluia. Para de olhar para o problema. Para de olhar para o teu problema. Grande Deus. Aleluia. Para de olhar para o problema que está no meio da tua família, no meio da tua casa. Entrega ao Senhor. Entrega ao teu Deus. Entrega ao teu mestre. Aleluia. Versículo 17 ao versículo 20. Diz assim: e Jesus, ele pergunta para eles: o que vocês estão discutindo enquanto vocês caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, que chamava-se Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali acontecem nesses dias? E Jesus perguntou: que coisas? E ele respondeu que Jesus Nazareno, que foi crucificado, ele era um profeta poderoso em palavras, em obras de Deus e de todo o povo. Aí ele diz no versículo 20: os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Jesus pergunta para eles. Não era porque Jesus queria saber que Jesus não estava alheio da situação. Se nem passar com ele, né? É engraçado, né? Jesus fica perguntando. Foi ele que passou. E a Bíblia também diz que ele tem olhos como chama de fogo e tudo veio. E por que ele pergunta? Ele sabia o que ia passar. Ele sabia. Mas sabe por que ele pergunta? Ele pergunta para, entendeu? Para aquele empurrãozinho de discípulo. Não tem, às vezes, a pessoa está meio desorientada, estava com medo. E Jesus faz aquela pergunta para ele. Se eles, se talvez ali assim, é Jesus, ele está
Jesus perguntando, queridos, nem Jesus perguntando, eles souberam responder, ou melhor dizer, souberam dizer que era, reconhecer que era Jesus. E aí a resposta deles foi aquela resposta longa, comprida, cheia de arrudeio. O senhor não está sabendo não o que aconteceu, nada. E às vezes, amados irmãos, é assim que acontece conosco. Jesus está perguntando: o que está acontecendo, filho? Tua alma está tão abatida, teu coração está tão triste, tu estás tão preocupado, tu estás tão aflito, tu estás tão desesperado, tu não vai conseguir nem se concentrar para fazer nada. O que está acontecendo? Aí às vezes, irmão, a gente chegar para Jesus e dizer: Senhor, eu estou passando por isso, por isso. Aí às vezes ele cai a besteira de fazer o que esses discípulos fizeram: enrolar, ir não sei por onde, enfeitar a conversa, enfeitar as palavras. O que está dizendo para nós nessa noite? Não precisa enrolar não. Não precisa enfeitar não. Porque eu sei o que está se passando dentro do teu coração. Às vezes Cristo está perguntando: rapaz, pensa no que eu vou chamar de meu? Filho de Davi, filho não só pela perseverança dele, perseverança é um exemplo, mas uma das coisas que eu gosto de Bartimeu é que Jesus, o que quer que eu tenha que fazer? Ele vai dizer: eu quero ver, eu quero ver, dê logo minha visão aí. Ele não enrolou, irmão, ele foi específico. Seja específico com o teu Deus. Seja específico com o teu Senhor. Seja específico com o teu mestre. Não enrole. Chegue para Jesus: Jesus, eu estou passando por isso, por isso, por isso, e estou necessitado, Senhor. Faça como Davi no Salmo 70. Ele diz: Senhor, apressa-te, vem logo aqui, eu estou agoniado, estou apertado. Deus está dizendo para nós essa noite: seja específico. Quando você for orar, quando você for pedir ao Senhor, seja específico. Aleluia. E o interessante é que a Bíblia nos mostra que todos aqueles que foram bem específicos, eles receberam a resposta de Cristo. Eu estou dizendo para você que você vai receber a resposta, que talvez não seja a vontade do Senhor, mas se for a vontade do Senhor, seja específico e você vai ver a resposta de Deus chegar na tua vida. O que quer que eu te faça? Jesus, eu com dor, me cura. O que quer que eu te faça? Jesus, eu estou desempregado, me dá um emprego. O que quer que eu te faça? Jesus, minha família está se acabando, salva. E o teu Deus, ele ouve. Seja específico. Igreja Batista Betel, seja específica. Se enrolaram. E Jesus: fala aí, o que está acontecendo? Mas Senhor, o Senhor não está sabendo não, né? Não, é o único aqui fora de Jerusalém que não está sabendo dessas coisas. Às vezes: mas Senhor, mas Deus, mas Jesus, mas Pai, mas Deus, mas Jesus. Fica enrolando. Diz para Jesus onde está a tua dor. Diz para o Senhor que está perto de ti nesta noite. Jesus estava bem perto deles, doido para ele dizer. E Jesus está bem perto de tu aí. Vai ser no 21 e 24. Diz assim: e nós, aí ele dá a resposta, estou ainda na resposta deles. E nós, atente-se às palavras que nos usaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã vencer ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram, nos contaram, tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas nós não vimos. Aí, queridos, eu disse aqui no versículo 21, atenta-se para as palavras que eles dizem. Eles dizem assim: nós esperávamos.
Essa é uma palavra que está no passado. Nós esperávamos. Ou seja, eles estão dizendo, hoje a gente não espera mais nada. Eu esperava, hoje eu não espero mais nada. Aí eles continuam usando, eles usam a palavra no passado aqui, outro verbo, né? Ia trazer no passado. Então, em outras palavras, o que aqueles homens estavam dizendo? Eles estavam dizendo, nós esperávamos, nós tínhamos esperança, nós pensávamos que ele ia fazer alguma coisa, mas ele morreu, acabou-se, não tem mais jeito. Traz uma aplicação para nossas vidas, às vezes vai dar do mesmo jeito. Vendo Jesus que é vivo, e ficamos dizendo, eu pensava que ia acontecer, eu pensava que ia fazer, eu esperava, e montar na bênção, e montar esperando. Eu não, irmão, eu esperava, hoje eu não espero mais nada. Eu tinha esperança, hoje não tenho mais. A minha esperança morreu, a minha esperança acabou. Era o que eu estava dizendo também, a nossa esperança já morreu mesmo, já passei tarde, já acabou, já era. Eu quero dizer para você nesta noite, que talvez você chegou aqui com essa mentalidade desses discípulos, pensando que a tua esperança já acabou, pensando, falando palavras do passado. Eu ia, eu fazia, eu cantava, eu tocava, eu pregava, eu evangelizava. Jesus está dizendo a partir de hoje, muda o teu vocabulário. Diz assim, eu espero, eu creio, eu canto, eu prego, eu evangelizo, eu adoro, eu busco, eu exalto. Muda para o presente, profetiza para o futuro, porque o teu Deus está vivo. Aquela obra eu ia fazer aquela obra, mas já parei, já cancelei. Eita, Jesus está dizendo, não pare não pare essa obra não, meu filho, não pare não. Aleluia! Não pare não. Use as palavras do presente e profetize para o futuro. Sabe por quê? O povo diz assim, a esperança é a última aqui? Eu não tenho essa conversa não. Sabe por quê? Porque sou crente em Cristo Jesus, porque pela misericórdia dele, ele escolheu o cabo ruim, pecador feito eu, sem futuro. E por isso que eu sirvo a ele. E por isso que eu sirvo a ele. E eu digo que a minha esperança não é outra que morre, porque a minha esperança é Jesus Cristo. E ele está vivo e permanecerá eternamente. Aleluia! Essa conversa de a minha esperança é outra que morre, que conversa, irmão. Tu não é crente não, é? Porque se tu é crente, a tua esperança é Jesus Cristo. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Cristo, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A minha esperança é Jesus, irmão. Fechou tudo, está em crise, emprego não tem, não vai chover não, não sei o que. E eu quero saber que a minha esperança está em Jesus Cristo. No Deus vivo, no Deus poderoso, no Deus ressurreto. Eita glória! Cristo é a tua esperança. A tua esperança não é A, nem B, nem C, nem prefeito, nem vereador, nem governador, nem presidente, nem patrão, nem funcionário, nem pastor, nem diácono, nem ninguém. A tua esperança é Jesus de Nazaré. Aleluia! Glória! Se a tua esperança for Jesus, está na bênção. Glória a Deus. Nossa esperança tem que ser Cristo. E eles estavam ali já sem esperança, usando palavras no passado, e ia acontecer. Mude seu vocabulário. Continue tendo esperança em teu coração. Só não queira mais uma coisa, voltar para o mundo. Não queira desistir, não queira parar, não queira retroceder. Porque a Bíblia diz que a alma do Senhor não se compraz daquele que retrocede. Sabe? Continue firme, continue constante. Mas continue esperando, continue crendo, continue profetizando. Profetiza. O que vês aí é uma multidão de ossos secos. Não, Senhor. Eu vejo aqui um exército numeroso de pé. O que tu vê na tua frente, porta fechada. Eu não, eu vejo porta aberta. O que a gente vê é a população
pastor Emílio, vai chover, mas não. Eu não vejo qualquer Jesus apenas com o corpo do Jorge, sendo tudo, barraco, todo mundo aí. Eu creio, irmão. Porque você está vendo hoje seus filhos longe de Cristo, seu cônjuge longe do Senhor. Comece a profetizar dentro da tua casa hoje: o meu filho pertence a Jesus de Nazaré. O meu cônjuge pertence a Jesus de Nazaré. A minha família pertence a Jesus de Nazaré. O meu casamento pertence a Jesus de Nazaré. Os meus sonhos pertencem a Jesus de Nazaré. E ainda mais, nesses versículos aqui de 17 a 20, de 21 a 24, ainda eles já estarem, sabe, falando que não tem mais esperança. Aí a gente tem outra coisa, tem incredulidade naqueles homens. Não, a gente releva, a gente entende, eu entendo. Lógico, porque tudo isso, irmão, eles tinham visto o mestre dele sofrer, bater, enfim, lógico. Né? Tem que se colocar nos irmãos, no lugar dos irmãozinhos também. Mete o cacete dos irmãozinhos, bicho cego, incrédulo, não, irmãos. Aí tá, a luta que eles estavam passando, o negócio era pesado. Era pesado. Era pesado. E aí, vamos entrar um parênteses aqui, que Deus colocou no meu coração. Quando você vê seu irmão triste, cabisbaixo, o filho, isso é um crezinho fraco. Isso é um crezinho meia boca. É não, irmão. Quer ver o bichinho que tá passando por uma luta que tu nem sabe. É, papai. Isso é um crezinho. Não viu nada. De vez em quando entrar uma palavra ali na igreja, mas o que é a cara dele hoje? Parece que não é crente, parece que não vive a palavra. O presbítero André, o presbítero André hoje está meio batido. O presbítero André está meio fraco na fé. Não, irmão, é que às vezes o cara está passando por luta e só Jesus sabe como é que está aqui dentro. Então, quando tu vê o teu irmão Cristo, ora por ele, intercede. E aí, irmão, você vai voltando aqui. A missão parece incredulidade. Eles estavam incrédulos, eles disseram, mas realmente as mulheres falaram aí que viram eles, que viam os anjos sempre que ele estava vivo, que ele tinha ressuscitado, que o sepulcro está vazio, e inclusive um dos nossos, eles podem dizer assim, um dos nossos companheiros, eles estavam se referindo justamente a Pedro, a João, que eles têm um filho no lá. Os irmãos da Bíblia sabem, vocês tinham lá. Vê também depois que as mulheres vieram dizer, os nossos companheiros também viram. Eles, mas aí acontece ainda, pô, agora eles estão crendo. Aí eles vão no finalzinho para. Aí diz assim, mas nós não vimos. Mas nós não vimos, não. Tá, já era. Querido, deixa a incredulidade de lado, passa a crer no Senhor. Deixa a incredulidade de lado. Confie no Senhor, tenha fé. Não deixa a incredulidade tomar conta do teu coração. Não deixa a incredulidade invadir tua mente, os teus pensamentos. Não. Continua tendo fé no teu Deus. Continua crendo. Quando você orar, Tiago diz o seguinte: ore, peça, mas não duvide. Eles não vão levar o texto de quinta-feira. Se você for pedir, agora não duvide, não. Porque aquele que duvida é como a onda do mar que é agitada para um lado e para o outro. Ou seja, aquele que duvida é um crente constante. Seja crente. Agora eu lembrei o nome do irmão, que quinta-feira, é Tomé. Jesus disse para ele: ei, deixa de ser incrédulo, seja crente. Glória a Deus. Eita, irmão, seja crente. Aleluia. Creia. Vamos encerrar aqui já. Versículo não. Mesmo que eles não tivessem conhecido que era Jesus, mas eles fizeram algo muito interessante. Os versículos 28, 29, 30, nos mostram algo interessante. Mesmo que durante todo esse percurso eles não tenham conhecido que era Jesus, mas eles fizeram algo muito interessante. Com Jesus, agora vai ser algo, você não conhecia, agora vou embora. Tchau, vocês vão ficar em casa. Aí eles fizeram algo interessante, eles disseram: fique conosco, a noite já vem. Sabe o que eles fizeram? Eles receberam Jesus na sua casa. Ei, eles receberam Jesus. Eles não tinham percebido que era Jesus, mas eles tomaram a decisão correta. Eles tomaram a decisão mais sábia e a decisão mais valiosa e mais importante da vida deles foi dizer: fique conosco aqui, a noite já vem,
Não consegue caminhar, não fica conosco. Fica conosco. Com nossa casa. Repousa conosco nesta noite. E através dessa atitude, aqueles dois discípulos que receberam Jesus, eu digo para vocês, sem medo de errar, que a história deles foram mudadas. A vida deles foram transformadas. Nunca mais aqueles homens foram mesmos. Porque eles eram discípulos de Jesus. Mas naquele momento eles estavam sem conhecer e reconhecer Jesus. Mas eles receberam Jesus na sua casa. E essa atitude deles receberem Jesus em sua casa mudou a história deles. Mudou a vida deles. Sabe por quê? Porque quando eles receberam Jesus, aí, irmãos, Jesus tinha se apresentado e eles não conheceram. Jesus tinha falado e eles não conheceram. Mas quando Jesus partiu o pão, eles disseram: eita, é nosso mestre. Uma ação de Jesus fez eles reconhecerem que é o mestre. E às vezes a gente não reconhece Jesus quando Jesus se apresenta, quando Jesus fala. Mas quando Jesus nos toca, irmãos, aí a gente reconhece na mesma hora. Porque o toque de Jesus é sereno. Porque o toque de Jesus é calmo. Porque o toque de Jesus alivia a alma. Mas ao mesmo tempo o toque de Jesus é poderoso. É chama ardente dentro dos nossos corações. Jesus partiu o pão, eles reconheceram, é nosso mestre. Eita, rapaz, pica o nosso coração aqui quando ele falar. E é desse jeito que eles, quando Cristo fala conosco, o nosso coração pega fogo, arde, e a gente não consegue se controlar, porque é uma voz poderosa dentro de nós. E aí, queridos, eu vou encerrar a mensagem. Mudou a história deles, porque eles receberam Jesus na casa deles. Eles não deixaram Jesus, eles vinham deixando Jesus, sempre vai ser Jesus, mas eles não deixaram Jesus passar desapercebido. E eu quero encerrar essa mensagem para você, irmão, em Cristo Jesus. Não deixe Jesus passar desapercebido por você. Não deixe. Cadê Jesus? Cadê? Jesus está aqui. Aleluia. Se você sair desta noite, desse lugar, do mesmo jeito, e sem dizer, rapaz, Deus falou comigo, não, você está deixando Jesus passar desapercebido por você. Se você não colocar em prática a palavra do Senhor, você está deixando Jesus passar desapercebido por você. Não deixe Jesus passar desapercebido. Hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, amanhã começa agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, o resto da tua vida. Não deixa de manhã, tarde e noite Cristo passar desapercebido por você. Como assim? Estou entendendo. Convida Jesus para estar contigo quando tu acordar. Convida Jesus para estar contigo quando tu estiver trabalhando. Convida Jesus para estar contigo quando tu estiver na tua casa. Convida Jesus para estar contigo quando tu for dormir. Convida Jesus para estar contigo quando tu for para a escola, para a universidade, quando você for. Não deixe Jesus passar desapercebido por você. Porque se você deixar, quem vai perder é Jesus não, irmão. Porque Jesus não depende de mim nem de você. Quem vai perder sou eu, quem vai perder é você. Estou encerrando. Samaria, irmão, Jesus ia só passar, diz o texto. Mas quando Jesus ia passar, sabe o que foi que eles disseram? João capítulo 4, fica conosco. Não, fica mais com a gente. E Jesus ia só passar. Acabou ficando 2 dias, sabe por quê? Porque eles não deixaram Jesus passar desapercebidos. E Jesus quer ficar contigo. Jesus quer morar dentro de você. Jesus quer habitar dentro da tua casa. Jesus quer habitar dentro do teu trabalho, dentro do teu comércio. Jesus quer estar contigo lado a lado, como diz a canção do nosso original. E para encerrar, querido, além de você não deixar Jesus passar desapercebido, você que está aqui nesta noite, não sei se você pode ser alguém que não fez uma aliança com Cristo, mas eu quero dizer, você hoje tem uma oportunidade. Você tem uma oportunidade única na sua vida.
E amanhã pode ser muito tarde. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, ou você que mesmo que já é crente, mas também assim, me cambaleando, faça o seguinte: convide Jesus para entrar na sua casa. Convida Jesus para morar dentro de você. Faço uma pergunta para você nesta noite: você quer ter sua vida transformada? Não me responda. Você quer ter sua vida transformada? Você quer que a sua história mude? Acho que todo mundo aqui vai dizer que quer. Você quer? Você quer se libertar? Você quer ser uma nova criatura? Você quer sentir essa alegria maravilhosa que esses crentes sentem? Você quer adorar a Deus como esses crentes adoram, mesmo passando por luta, por prova? Eita Jesus! Você quer ter essa esperança dentro do coração, como esses crentes dizem: eu vou morar no céu? Você quer ter essa certeza dentro de você? Então entregue a sua vida para Jesus esta noite. Esses discípulos, eles convidaram para Jesus entrar na casa deles. E eu quero te perguntar se você não quer deixar Jesus entrar na sua casa. Eu não estou falando apenas da casa física, lá na casa de tijolo, não. Eu estou falando da casa aqui, ó. Coração. Jesus quer entrar dentro da tua vida. Quer mudar a tua história. Então, o que você deve fazer? O que eu devo fazer, irmão João? Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como? Levante sua mão e diga: eu quero aceitar Jesus. Nós vamos orar por você. E a partir de hoje, Cristo vai morar dentro do seu coração. Todo ser humano, ele carrega um vazio dentro de si. Eu carregava antes de me converter. Eu acho que os irmãos que acreditam, quem sabe isso.